Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Com a gente no nosso Debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. A pastora Tatiana Fernandes é a nossa menina da mesa de hoje, do Ministério Reobote de Mesquita. O pastor Epitácio de Souza é presidente do Ministério Nova Aliança de Trindade em São Gonçalo. Pastor Tarci Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Nosso tema central aqui, o texto de Provérbios 15, versículo 1, encaminhado aqui por uma de nossas ouvintes, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você costuma perder a cabeça durante uma discussão? Daí tem que ir, conversa franca, hein? Papo aberto, hein? Papo reto. E você costuma perder a cabeça durante uma discussão? O que fazer para manter a calma quando os ânimos estão exaltados? E quando uma pessoa te trata bem na frente dos outros, mas em particular age com grosseria? Em relacionamentos, a cobrança ajuda ou atrapalha? Perseguição religiosa, esse atentado terrível no Paquistão, certamente você já tomou conhecimento desse assunto. Autoridades paquistanesas estão em busca nesta segunda-feira de membros de uma facção do Talibã leal ao Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade por um ataque suicida contra cristãos que deixou 72 mortos, de acordo com a France Press. A CNN indica que 341 pessoas ficaram feridas, ao menos 29 crianças que aproveitavam o domingo de Páscoa foram mortas quando o homem-bomba se explodiu em um parque movimentado da cidade de Lahore. A morte de cristãos, ainda que bem distante, mexe com você? Em sua opinião, um atentado na Bélgica tem maior repercussão que no Paquistão? Já estamos vivendo a perseguição que a Bíblia relata que a igreja passaria nos últimos dias? O especial do jornal O Globo ontem sobre a corrupção do dia a dia trouxe uma matéria curiosa intitulada "O corrupto é o outro" e afirma: quando milhões vão às ruas por mais ética, o Globo flagra pequenos delitos no dia a dia. Apesar de admitir que já fez algo irregular, a maioria só enxerga desrespeito às regras em terceiros, ou seja, é no outro. É normal enxergar mais os erros dos outros que os nossos? A atual crise político-social de nosso país é culpa apenas dos governantes ou também nossa? Qual o caminho para recuperar a moral e a ética, mesmo quando ninguém está vendo? E o ciúme, minha gente? A argentina Blanca Isabel Figueroa, de 37 anos, veio morar no estado do Rio há 16 anos, após se apaixonar por um brasileiro. Com ele teve 3 filhos e vivia feliz, até que o ciúme do marido, diz, o levou a aprisioná-la dentro de casa por 4 anos. Ela foi espancada, estuprada e passou por diversas humilhações na frente de seus filhos. Você se considera uma pessoa ciumenta? Você conhece alguém que viveu crises de ciúme que chegaram à agressividade? Você gosta, de fato gosta que sintam ciúmes de você? Que pensa você sobre esses assuntos? Não preciso dizer nada, né? Mas vou dizer assim mesmo.
é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Epitácio, muito bom dia, será bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A pergunta que a gente faz para os nossos ouvintes, e nós começamos a nossa reflexão, é se a pessoa costuma perder a cabeça durante uma discussão. Tem gente que se controla, né, pastor Epitácio, mas tem gente que tem mais dificuldade. Bom dia a todos, ouvintes. É muito importante estarmos nesse debate. O tema ele é sugestivo. E é interessante, J.R., que quando a resposta depende do momento também. A gente está vendo aí, quem vive no Brasil não precisa estar acompanhando a mídia. A gente está vendo aí aquela pequena escutazinha que aconteceu com a questão da nossa presidenta com a questão do ex-presidente Lula, e a gente viu a resposta dessa mulher. Ela está totalmente, vamos dizer assim, desconectada, a palavra certa é revoltada com a escuta, porque veio à tona, a mídia tomou conhecimento, e a gente vê que ali acabou o controle das palavras, acabaram, vamos dizer, o equilíbrio da presidenta, acabou tudo, porque, quer dizer, se não tivesse fornecido a escuta, ela continuaria, vamos dizer assim, no seu ponto de presidenta muito bonito, saindo muito bem da crise, mas como foi revelado o teor do assunto, a gente viu ali que essa mulher perdeu o controle, até porque a questão da escuta não partiu contra ela, mas é por causa do nosso ex-presidente que está sendo investigado. Então a questão, quando chega até mim, é muito fácil de eu falar que eu me controlo. Amém? Agora, quando chega nos outros, é difícil a gente dizer que a pessoa se controlou. Para ela, eu ainda acho que ela se acha que está bem controlada, mas dentro dos fatos ela demonstrou muito descontrole em relação às atitudes que aconteceram. Pastor Tassi Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Pastor, uma de nossas ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM está contando, infelizmente sim, ela diz, olha, infelizmente eu não me controlo, mas estou aprendendo a me controlar mais. É um processo, pastor, de aprendizado para controlar as reações, porque quando a gente diz isso, você costuma perder a cabeça durante uma discussão, tem impressão que raramente nós vamos encontrar uma pessoa que nunca foi além, não, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia, queridos debatedores, que alegria poder participar desta mesa também num tema tão convidativo. E respondendo a sua pergunta, querido J.R., eu creio que existe sim, de fato, um processo. E a Bíblia é tão rica e tão eficaz. Parece que Deus, ele nos sinaliza os detalhes da vida, assim. Parece que para cada etapa, para cada processo, para cada momento da nossa história, das discussões que travamos, parece que tem uma resposta do Senhor nos orientando. E eu concordo sim com essa nossa querida ouvinte que falei pela rede social, que permaneça nesse processo, porque de fato é possível crescer. Eu vejo isso no meu relacionamento conjugal. Estou casado há quase 10 anos e quanto cresci, né? E quanto a gente vai evoluindo através dos princípios que a gente vai recebendo, as orientações, os conselhos. Então sim, de fato é possível crescer nessa área. Pastor Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso Debate 93 de hoje. A pergunta ao nosso ouvinte é: você costuma perder a cabeça durante uma discussão? A outra é: o que fazer para manter a calma quando os ânimos estão exaltados, pastor? J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes queridos. Prazer, JR, estar aqui mais uma vez. Querido. Romanos 12, versículo 21. A palavra de Deus diz para nós vencermos o mal com o bem. É um processo muito complicado. Eu acredito que não há ninguém que vai dizer que isso é muito fácil e dá para tirar de letra. Mas, conforme os pastores já disseram, é possível, e é nessa tecla que nós vamos bater, nesse caminho que nós vamos andar. É possível sim, a irmã precisa concluir esse curso
né? Ela tem aí alguns períodos a serem vencidos e ela está no caminho. Pastora Tatiana, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Uma de nossos ouvintes agora aqui no nosso WhatsApp. Sim. Os ouvintes participam conosco ligando 24610093, participam aqui pelo Facebook da Rádio 93 FM. Temos a foto dos nossos debatedores exatamente nesse post. Eu preciso que você dê a sua opinião para que a gente possa ler, e é muito importante que você participe também no nosso WhatsApp, que é o 968038319. Uma ouvinte diz, ela dá o nome dela, eu vou omitir carinhosamente aqui. Ela disse que recentemente agora perdeu a cabeça com uma vizinha. Ela diz que essa vizinha vem perseguindo há anos, xingando, difamando, inclusive com palavras de baixo calão. Aí na sexta-feira, diz a nossa sexta-feira da paixão, olha aí, na sexta-feira ela me afrontou, eu sentei a mão nela, sendo que ela estava bêbada, e eu me arrependi, cheguei a chorar porque não falei do amor de Cristo para ela. Conta a nosso ouvinte, e foi na sexta-feira, hein, pastora? E aí? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes, bom dia, queridos debatedores. Eu queria deixar um versículo para essa irmã e para a gente poder esclarecer a dúvida dessa irmã. Né? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 2 diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, é possível se domar, é possível vencer alguns obstáculos, ainda mais a nível de temperamento, porque o temperamento controlado pela agressividade não vai ser de uma hora para outra que vai ser modificado, vai ser transformado. É uma reeducação em Cristo Jesus. Nós não sabemos como foi como foi a história dessa jovem, dessa pessoa, né? Dessa ouvinte. Nós não sabemos como foi o contexto familiar dela, de como o comportamento... De quem bateu ou de quem apanhou? De quem bateu. De quem bateu, porque nós estamos falando de uma pessoa que conhece a palavra. Ela está falando que Sim. a menina ficava no pé dela, que que ela chama aqui de vizinha. Também tem a ver com idade, né? Vizinha, difama, fala mal, né? Sim, mas a palavra do Senhor nos ensina que mediante a nossa caminhada, a nossa busca incessante, a nossa transformação, vem também os frutos do Espírito. Não pode descontrolar nesse ponto, né, pastor? Sim, obviamente. O domínio próprio, aí seria, no caso, é muito difícil a gente controlar, por isso que eu falo, porque é uma reeducação. Eu sou uma mulher de 42 anos, eu nasci como já falei várias vezes aqui, no lar que não era evangélico, um lar que eu presenciei muitas situações traumáticas, trouxe isso para minha vida, para o meu casamento. Tem 23 anos que eu estou com meu marido, daqui a pouco fazendo bodas de prata, mas eu também passei por esse processo, e eu quero dizer para essa ouvinte que é possível sim. E eu passei em Deus a ter um controle, um domínio de várias situações. Neste caso aqui, a nossa ouvinte, hoje já é segunda-feira, tá certo? Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, você sabe que o programa diário é gravado e a partir das 19 horas está disponível no YouTube. É só você fazer a busca Debate 93 ou pelo site debate93.com.br, tá disponibilizado lá. Ou seja, quem estiver ouvindo a gente, né? Fora do dia de hoje. Hoje é segunda-feira. Esse episódio aconteceu na sexta-feira. Deve ir lá buscar um acordo, deve ir lá pedir perdão à vizinha, entendeu? A vizinha estava bêbada, não sei nem se lembra, né? Deve lembrar, quem apanha, ainda que bêbado, lembra, né? Sim. Hein? O que vocês acham aí? Perdão nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca vai ser tarde para um pedido de perdão. Pedir perdão. Então, assim, diretamente, minha opinião se a irmã está arrependida, porque também para se pedir um perdão. Está. Então, glória a Deus, aleluia. Pelo tom de voz dela. Agora, junto ao arrependimento, precisa haver o perdão. Né, a liberação Sim. do perdão por parte da vítima, o pedido de perdão por parte do autor, do agressor. Mas a parte dela é essa, então, ela vai lá deve. Bom, o que fazer para manter a calma quando os ânimos estão exaltados? Companheiros, a chapa tá esquentando, o negócio tá quente, o clima todo mundo tá vendo que o negócio tá aumentando, a temperatura tá aumentando. O que faz pra gente parar isso e evitar que acabe numa discussão, às vezes até numa briga física? A questão é dar uma parada. Eu, durante muitos anos, eu fui da Marinha, e o meu pai na fé,
ele tinha os traços do Sidney Magal, aquele cantor do mundo. E o cara era crente, o camarada era crente, e de vez em quando o cara recebeu o apelido de Sidney Magal. Sei. Naquela questão do Cid, se ele Sandra era uma Rosa. pessoa meio Continua, pastor. E o pastor e o irmão não detestava aquilo. Então ele, todo lugar que ele chegava, Magal pra cá, Magal pra lá. Quando foi um dia, ele perdeu o controle. Meu Deus. E ele foi soquear o cara, que era o encarregado dele. Olha. Foi soquear o camarada, arrebentar com o rapaz. Nesse inteirinho acontece que Deus intervém e manda o outro irmão, e de longe, meu irmão, a paz do Senhor. Olha. A paz do Senhor. Quando ele vai soquear, o irmão viu aquilo ali, não segurou, ele só disse, meu irmão, a paz do Senhor. Quando ele disse a paz do Senhor, o irmão desmontou, desarmou. Deixa eu ver se eu entendi. O seu pai espiritual, o meu pai espiritual tinha a aparência do Magal, e todo mundo chamava ele de Magal para implicar com ele. Inclusive o nosso chefe. Inclusive o chefe. O senhor nunca chamou de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não, absoluta convicção que não. Então, aí na hora que ele foi dar um soco na cara do rapaz, alguém de fora gritou, a paz do Senhor, chamou ele pelo nome. Chamou pelo nome. Não disse. Ele já faleceu. Já faleceu? Então podemos falar. Mas deve ter filhos, né? A família. Então, isso é uma coisa, até porque dentro da Marinha, isso dava agressão e da cadeia, pro camarada na hora, não tem nem como. E o nome de guerra dele era outro. Não era Magal. Não, Magal, é isso aí. JR, a gente voltando para a Bíblia, na questão de Gálatas 5:22, um dos itens do fruto do Espírito, todos nós sabemos, é o domínio próprio. Eu vou chamar de autocontrole, né? Que dá no mesmo. Se a gente for buscar mais lá atrás um pouquinho, a questão de perder a paciência, partir até para agressão, né? Pastor Epitácio deu um exemplo aí, isso é comum, pastor, isso é comum, somos seres humanos, isso é comum. Agora, a gente precisa ir lá na raiz e tentar vir trabalhando isso devagar. Eu penso assim, faço assim, né? Diante de uma situação crítica, onde é possível perder a cabeça, perder a paciência, eu penso um pouquinho para trás e um pouquinho além, ou seja, por que eu estou aqui, aonde é que eu vou chegar depois disso aqui? É interessante a gente pensar nisso. É claro que são frações. Na hora da provocação, o senhor pensa isso tudo aí, pastor? Tem que ser, JR. Não estou dizendo que não. Senão você vai, porque você é humano, você tem sistema nervoso, isso é comum, você vai mesmo se atracar. Mas se você não tiver esse reflexo, como na direção, por exemplo, quantos acidentes nós já evitamos por conta do reflexo ultra rápido, né? Dentro de fração de segundos. Eu acredito que, se pensarmos assim, é um bom começo. Eu queria aproveitar, pegar uma carona aqui na fala do pastor. O seguinte, eu sei que esse debate a gente procura ser técnico, procura ser prático, mas a gente não pode esquecer que essa questão de espiritualidade, JR, é uma questão muito diária, o convite que o Senhor nos faz é que a gente busque Ele incessantemente e todos os dias, claro. Então, assim, experiência pessoal, JR, quando eu tô naquele dia que eu tive um devocional daquele de arrepiar, sentir lá a presença do Senhor numa leitura de um texto, numa oração, parece que eu tenho uma certa resistência a mais do que aqueles dias que eu tô mais à vontade, não tive aquela busca incessante. Então, assim, eu creio que a sua relação com Deus, essa intimidade diária com o Senhor, ajuda muito nesse reflexo que o pastor está citando. Nesse momento, parece que hoje, por exemplo, vindo para cá na linha amarela, meu irmão, o rapaz pedindo passagem, não tinha como dar passagem, estava muito cheio o trânsito. Aí, de repente, ele se irritou, achando que eu não queria dar a passagem para ele, mas não tinha espaço. Ele tomou a minha frente e começou a frear para querer me fazer parar, para me irritar. Mas hoje eu tô no azeite. Hoje eu tô no azeite. Eu fiquei tranquilinho e tirei de letra. Ouvinte dizendo, eu tenho grande dificuldade para me controlar em uma discussão com meu marido, diz a nossa ouvinte. Aí, pastor, mas é só com ele. Já passei por situações, tenho um controle agora para me controlar, mas com meu marido, diz a nossa ouvinte, ela não consegue. Interessante, né? Ela consegue controlar com outros, mas com o marido não consegue. Será que ele sabe, entendeu? O ponto para fazê-la explodir? Será que é isso, pastora? Ele, entendeu? No cônjuge, assim, será que o cônjuge sabe, senhora? Sei que ali a pipoca, entendeu? Vai pular. Gente, vocês precisam entender o universo feminino também. Então, pastora. Pega essa um homem, um marido, que
Nós somos apaixonadas e tal, doce de pessoa. Olha aí. Uma determinada parte do mês. Aham. Uma semana antes, vem a nossa... 15 dias antes, vem a nossa querida TPM. Infelizmente, a gente realmente se transforma. Isso é uma mudança química, isso altera. A mulher já acorda irritada mesmo. Estou dizendo para os meninos aqui da mesa e para todos os ouvintes. Me perdoem até, não é exagero da sua mulher, não é nada disso. Acontece uma alteração química, sim, e qualquer coisa. Ela já vai acordar de mau humor. Você vai falar bom dia, ela já vai vir com uma reclamação. E existe. Existe pra sim. Quem? Aparece com uma barra de chocolate, oferece ela um chocolate que eu tenho certeza que vai melhorar um pouco isso. Fica a dica. Barra de chocolate, viu, irmãos? Fica a o pessoal dica. pensou em barra de ferro, barra de cimento, enfim. Chocolate. Ouvinte dizendo, quase todas as pessoas que me conhecem falam que eu era muito brigona e eles também têm um pé atrás comigo, mas depois que eu conheci o amor de Deus e pedi para ele me quebrar e fazer de novo, eu venho mudando bastante. Hoje eu já consigo ver os meus erros antes de bater em alguém. Meu Deus. Então não bato mais. Bom, que alívio. Coisa que fazia se alguém me olhasse torto. Graças a Deus hoje consigo me controlar, pedir perdão e também perdoar. Com certeza, pastor, temos que pensar. Ser grossa e brigona não nos leva a nada, diz uma de nossas ouvintes, a quem todos nós mandamos abraços, oferecemos a próxima música e um alô de todos da 93 FM, com muito carinho, ouvinte. É ou não é? Hein, pastor Vitácio? E o Magal? Segundo o livro de Crônicas, capítulo número 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. A gente observa, pastor JR, que no início da fé há uma mudança radical cobrada por nós mesmos, não é por fora não, nós mesmos nos cobramos. Mas depois a gente vai relaxando na fé, relaxa em casamento, relaxa na educação de filhos, relaxamos na provisão para dentro de casa. Aí como estamos relaxando no nosso ambiente doméstico, a gente começa a tentar demonstrar beleza lá com o povo lá fora, no trabalho, tornando pessoas educadas, na igreja, no ministério, e o ambiente de casa vai ficando para trás. Na realidade, o ambiente que deve ser mais bem guardado e preservado é o ambiente caseiro, é o relacionamento do marido e mulher, de pai e filhos. Então, quando falta esse cuidado, aí a nossa fé vai se tornando uma fé velha, antiga, e a gente percebe que outras pessoas estão evoluindo. E à medida que a outra pessoa evoluiu, eu não evoluo, o que é que acontece? Eu vou me tornando uma pessoa, vamos dizer assim, meia agressiva, meia mal educada, e trazendo nesse ambiente, terminamos ferindo as pessoas que jamais deveriam ferir, que era o ambiente familiar. Aqui o ouvinte dizendo: eu tenho um temperamento muito forte, tento me controlar, mas em discussão sempre perco a cabeça e falo coisas que depois eu me arrependo muito. Tem gente que sofre muito com isso, né? Porque responde imediatamente a uma palavra, a um instante ali de desequilíbrio, e o resultado disso é o arrependimento. Ainda bem que se arrepende, mas vocês disseram aqui, pelo que eu entendi, é necessário se preparar espiritualmente, porque uma vez que a pessoa está preparada espiritualmente, ela vai ter maior resistência a essas reações. Tem que avaliar, o pastor trouxe aqui a reflexão do avaliar o que vai, olha, o resultado disso, se acontecer isso, o que vai acontecer? Também ouvimos aqui os cuidados que a gente tem que ter com os apelidos que as pessoas não gostam. Quer dizer, a pessoa pode ser santa, mas ficar instigando o outro, fazendo bullying com o outro também não é bom. E é bom que se respeitem as mulheres naqueles dias, a fim de se evitar que existam maiores tragédias e problemas a mais. Estou fazendo um resumo aqui do que vocês disseram. Tassi Júnior. Eu acrescentaria mais um item aí. Aconteceu, o pastor aqui começou o debate falando dessa questão de grampa, etc, tal. Mas uma coisa me despertou muito e me alegrou muito, que numa dessas conversas grampeadas aí, uma das falas foi o seguinte: esses que estão querendo fazer essa reforma aí judicial tal, são pessoas que se consideram enviados de Deus. Aí teve um que disse assim: eles são crentes. Me alegrou muito, JR, a questão da referência que ainda a sociedade
põe na gente, né? Existe uma esperança de que nós, como crentes, evangélicos, protestantes, não sei como você queira chamar, nós sempre vamos ter um controle, vamos ter a questão da sabedoria. Então, assim, há um peso do testemunho cristão que eu acho que a gente deveria considerar, né? Principalmente nesses momentos de aflição aí, de nervosismo, que as pessoas esperam e vão esperar que a gente tenha um comportamento diferente do que o senso comum, do que as pessoas lá fora. E a partir dessa palavra muito importante, pastor Tarso, eu trago aqui uma mensagem do Dr. Deltan Dallagnol, que é o líder dessa força-tarefa da Lava Jato, mas especialmente o líder de uma campanha das 10 medidas contra a corrupção que a 93 FM abraçou na primeira hora. E nós fizemos aqui diversas vezes menção a esse assunto no debate, assinamos aqui, enfim, os pastores aqui abraçaram essa causa, porque ela é uma causa apartidária, sempre foi, ela não é coxinha, nem é petralha, ela não está à direita, também não está à esquerda, também não está em cima do muro, é uma questão que fala sobre corrupção e são 10 medidas que atinge a gregos e troianos, enfim, a todo mundo. Bom, mensagem dele. Nesta terça-feira, que é amanhã, dia 29, ocorrerá o ápice de toda a campanha das assinaturas com a entrega das assinaturas no Congresso pela sociedade. Será um ato histórico em que a protagonista será a sociedade. O Ministério Público, depositário das assinaturas que representam a esperança, colocará as assinaturas e a esperança nos ombros da sociedade que as levará ao Congresso. E ele traz um desafio que eu repasso aqui para os nossos companheiros pastores, para os nossos ouvintes. Seria muito simbólica a participação neste momento especial histórico daqueles que participaram da coleta de assinaturas ou que apoiaram a campanha. Há várias pessoas indo a partir de Curitiba. Fica o convite para vocês e todas as pessoas que vocês puderem influenciar, se puderem ligar para os seus contatos de Brasília, gostaria de estimulá-los e agradeço para irmos lá em peso fazer a diferença. Aproveitando esse instante, ele traz uma palavra também sobre esse assunto para nos encorajar nesse aspecto, ou seja, igrejas de Brasília, igreja de Goiânia, pastores que estão nos acompanhando. Amanhã é um dia muito especial, porque as 10 medidas, elas não pertencem a nenhum partido político, ela nem é do governo, nem é contra o governo, ela é contra a corrupção. Por isso, todos podem se unir a estas 10 medidas, já aqueles que já abraçaram. O objetivo era 1,5 milhão e elas foram alcançadas bem antes do prazo. Agora, amanhã, terça-feira, dia 29, elas serão entregues. Como ele disse, é a sociedade quem encaminha e o Ministério Público é quem recebe, é o depositário e é quem vai levar em mãos. E é fundamental que haja a participação de todos nós. Portanto, se existe alguém que pode estar amanhã lá, que está acompanhando a gente na região de Brasília, em outras áreas ali como Goiânia, Goiás, naquela área toda ali, se puder, será muito bom ter a sua participação nesse processo que é tão especial e que orgulha muito a todos nós da 93 FM sermos parte deste lindo processo histórico no nosso país. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, perseguição religiosa, atentado no Paquistão. Autoridades paquistanesas estão em busca hoje de membros de uma facção do Talibã. Você deve ter ouvido falar de Talibã, né? Que é leal ao Estado Islâmico. Então tem um braço aí do Estado Islâmico no Paquistão que reivindicou a responsabilidade por um ataque suicida contra cristãos que deixou 72 mortos de acordo com a France Press. A CNN indica que 341 pessoas ficaram feridas, ao menos 29 crianças que aproveitavam o domingo dia 27 de Páscoa foram mortas quando um homem-bomba se explodiu em um parque movimentado na cidade de Lahore. A morte de cristãos, ainda que bem distante, mexe com você. Em sua opinião, o atentado na Bélgica tem maior repercussão que no Paquistão? Já estamos vivendo a perseguição que a Bíblia relata que a igreja passaria nos últimos dias? Queridos companheiros, microfones abertos, ouvindo a opinião de vocês sobre esse assunto. É de lamentar, porque exatamente os episódios estão acontecendo no período que o Brasil está sendo bombardeado com essa questão da Brasília.
aqui está acontecendo lá no Supremo e etc. A gente lamenta isso, que a igreja também é pouco informada. A igreja brasileira não se preocupa muito com essa informação e pouca gente está preocupada. E agora, mais o que está acontecendo em Brasília, isso tem, vamos dizer assim, tem encoberto um pouquinho as informações, os noticiários. A igreja brasileira precisa estar mais atento. Alguns meses atrás a gente viu o que aconteceu em Brasília, o presidente assinando certos documentos que era a respeito do que estava acontecendo, do que tem acontecido, e isso é preocupante, porque agora com o que está acontecendo em Brasília, essa notícia chega, muito vaga na mídia brasileira. Isso é preocupante, porque muitos cristãos estão sendo mortos, queimados a fogo lá, mortos por causa desses grupos. E a igreja brasileira é muito calada, muito silenciosa nos seus noticiários. Eu penso assim, a questão da Bélgica, não que seja mais importante que o Paquistão, é que o Paquistão, eu creio que já tem um histórico de guerras, de violência aí, tanto na área política, religiosa. E a gente já leu muito sobre o Paquistão, também Afeganistão. E eu creio que a Bélgica, ela ganha assim um destaque, porque não é um país que a gente costuma ver nas manchetes com problemas como este. Eu queria chamar a atenção o seguinte, J.R. Vargas, que a igreja do Senhor aprenda a não se acostumar. Eu acho que essa questão, por exemplo, do Paquistão, a gente meio que se acostumou em ver homem-bomba, morte, ataques, etc. Tal. E parece que a gente só fica chocado quando é uma cidade nova, ou quando é um ataque diferente, né? Eu quero pedir aí à igreja do Senhor que não se acostume. Lá um texto de Jeremias, capítulo 29, verso 7, eu gosto muito quando o profeta nos convida para orar sempre pela paz da cidade, porque se houver paz, nós teremos paz. Eu queria ampliar essa questão, não orar apenas pela cidade, mas orar por todos os países, pelos continentes, porque se houver paz, eu estava vendo também no jornal, JR, uma ameaça agora que a Coreia do Norte fez aos Estados Unidos, de que vai atacar os Estados Unidos. Então, assim, o peso desses armamentos hoje são pesos, assim, tá numa atmosfera que não vai atacar só uma nação, vai atacar muita gente. Precisamos orar, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir socorro ao Senhor. JR, é de se concordar plenamente, pastor Tarso, com o que o irmão falou, mas eu vou tomar liberdade e falar na sua fala no início sobre ser na Bélgica ou ser no Paquistão. Infelizmente a gente está falando de um continente, de outro. Assim, assusta mais porque lá nunca teve, ou dificilmente tem. Isso, é normal. Só que, dependendo do ângulo que se vê, por exemplo, a sua visão, a nossa visão, é de quem morre e luta pela paz. Geral, independente do continente, da cor, da raça e qualquer outra questão. Mas, de um ponto de vista político, já muda. Infelizmente, a África sofre, vai sofrer muito tempo ainda. Então, é lá. Não, lá é menos mal. O próprio noticiário, se a Bélgica está falando sem parar, fiquem tranquilos, daqui a pouquinho Paquistão vai cessar, é natural. O nosso ponto de vista é o da paz mundial e é assim que a gente tem que andar. Agora, infelizmente, outros pontos de vista, a camada da sociedade, vamos dizer assim, já pensam diferente da gente. Infelizmente é uma realidade, já olham de maneira diferente. Bom, eu queria expressar aqui minha opinião. Mediante a pergunta que foi feita, mexe com você? Eu acredito que mexe sim, eu acho que mexe com todos nós. Ontem eu fiquei angustiada assistindo uma reportagem onde eu vi os gritos de uma criança perdida procurando sua mãe no aeroporto, no meio daquela confusão toda. E eu acredito sim que a gente já está vivendo a perseguição que a Bíblia relata, que a igreja passaria nos últimos dias. Eu acho que o cerco está apertando, mas eu acho que já é o princípio das dores e eu acho que a gente precisa, sim, não se acostumar. Obviamente que não, a gente precisa orar, a gente precisa interceder e se preparar, porque vai chegar um momento, e isso é relatado na Bíblia, nenhuma morte de nenhum discípulo foi tranquila, foram apedrejados, foram decapitados, foram crucificados. Eu acho que a igreja, acho que o povo, no geral, precisa estar preparado para os ataques que vão surgir aí nas nossas vidas. JR, só para apimentar o assunto,
existe também uma certa acomodação, porque a mídia relata o que acontece lá. Sim. E aqui do nosso país a gente está vendo uma atrocidade, violência. Sim. Se você computar as mortes que acontecem nessas comunidades carentes, que acontecem dentro desses ambientes aí, se você somar, a gente está num país muito mais violento do que o que está acontecendo nesses países aí fora, entendeu? Um país muito mais violento. E a morte aqui, lá a gente vê a bomba, né? São Smith, aqui não, a gente vê só as armas de fogo que desarmam o cidadão brasileiro e o crime organizado. Bala perdida que acaba encontrando crianças, como nós na semana passada discutimos aqui, falando sobre esse assunto, até sobre o medo que as pessoas têm de andar pelas ruas por conta disso. E até os pastores aqui reafirmaram o cuidado que precisa haver até com os cultos vespertinos, para que eles não sejam encerrados tão tarde, e a orientação para que as pessoas saiam e vão embora para casa. Você veja os cuidados que são necessários conforme o lugar onde a igreja esteja reunida. Eu recebo aqui uma outra informação, que um padre sequestrado no Iêmen, ele foi crucificado pelo Estado Islâmico. Isso quem confirma a informação, quem pelo menos dá a informação, é o arcebispo da Áustria, um arcebispo de Viena, na Áustria. Ele trouxe essa informação através do jornal britânico Daily Mail, e isso aconteceu. Esse padre foi sequestrado, já havia um planejamento disso, e a informação acaba de ser trazida aqui, de que isso de fato aconteceu. A informação que vem do Extra, vem do Globo, dizendo que esse padre sequestrado no Iêmen, ele foi crucificado pelo Estado Islâmico, que é uma afronta. Vejam bem, queridos, morrem pessoas todos os dias, mas nós temos esses quadros que acabam se tornando referências, não é? E nós vamos ficando impactados com o resultado disso. Então guardem essa cena, imagina a cena, sexta-feira, certo? Foi o dia da crucificação de Cristo. Aí o Estado Islâmico pega um padre, um religioso, um cristão, e o crucifica. Qual é a mensagem que os cristãos do mundo inteiro recebem quando tomam conhecimento disso? O que a pastora Tatiana falou, os últimos dias, a perseguição, né? E isso vai acontecer, e fiquem tranquilos, isso só vai se intensificar cada vez mais. Tranquilos, claro, no sentido de que nós estamos com Deus e é Ele quem peleja por nós. Essa é a nossa esperança, e a partir daí, eu não acredito que em si, JR e queridos aqui, tudo vai melhorar. Depende do ponto de vista de quem vê e de quem considera a palavra melhorar. Agora, que é cumprimento de palavra, sem sombra de dúvida. Eu acho que vem para movimentar a igreja. Pastor Jeremias Pereira, né? Ele disse que o maior missionário da igreja primitiva foi Herodes. Quando Herodes começou a perseguir o pessoal, o pessoal saiu de Jerusalém e alcançou as nações. Eu creio que, de fato, a igreja nos últimos anos tem estado muito parada, muito estagnada, e esses movimentos, essas ações contra a igreja, eu creio que a gente precisa aprender, fazer uma leitura disso e se apegar mais ao Senhor e aumentar a evangelização, o interesse pela evangelização, sair das quatro paredes. Eu acho que a gente precisa aprender com isso que está acontecendo aí pelo mundo afora. Com a matéria ontem do jornal O Globo, gente, falando sobre corrupção no dia a dia, uma matéria intitulada O Corrupto é o Outro, afirma que milhões vão às ruas por mais ética, e o Globo flagrou pequenos delitos no dia a dia. Apesar de admitir que já fez algo irregular, a maioria só enxerga desrespeito às regras em terceiros. É normal enxergar mais os erros dos outros que os nossos? A atual crise político-social de nosso país é culpa apenas dos governantes ou também nossa? Qual o caminho para recuperar a moral e a ética mesmo quando ninguém está vendo, hein, companheiros? Automaticamente, Oté, é normal nós enxergarmos primeiro o erro do outro. Existe uma coisa muito fácil. Olha, eu tô de frente para vocês, pronto. Isso é lógico, isso é óbvio, eu vou enxergar primeiro vocês. Para que eu olhe para mim, eu tenho que ter um retrocesso de mente, eu tenho que fazer um autoexame, e isso aí não é qualquer um, não é em qualquer momento, não é a jato. Então é comum isso. Agora, o comum nem sempre é certo, né? É diferente. É comum. Não era para ser,
comum. Agora, é interessante o autoexame sempre, né? A terceirização da culpa, acho que é desde Adão, Vem lá né? do Éden, né, pastor? Vem lá do não Éden, fui né? eu, não sei quem foi. Então, assim, de fato, às vezes a gente, nessa terceirização da culpa, a gente esconde muita coisa embaixo do tapete, né? Coisas dentro do escritório, né? O lápis que a gente leva para casa, o clips que a gente, né, tira do trabalho. Então, assim, é necessário fazer uma leitura geral aí. É interessante também a gente observa esse detalhe, porque faz uma leitura de corrupção quando é coisa grande, né? Então, o que acontece? Igual o pastor falou, uma caneta, um lápis que se leva, se furta e não é tido como roubo, como corrupção. Aí o que é que acontece? A gente está vivendo uma cultura que o tempo para a educação está muito escasso, né? A gente sabe disso. O trabalho da esposa, o trabalho do marido fora, às vezes a criança fica com a empregada, às vezes vai ficar numa creche, e a formação, às vezes a formação não bate com a tua formação. Mas a falta do tempo também termina nos tornando a gente corrupto. Porque como é que nós nos tornamos corruptos? Muitas vezes damos o bombom ao garoto, né? O bombom da Páscoa, compra aquele negócio muito caro para agradar o filho e deixou de dar o tempo ao filho necessário, entregamos na mão essas porcarias aqui, estamos educando nossos filhos vão perdendo referencial, e por causa da perda desse referencial, a gente termina se tornando, ou seja, pais ausente, e permitir que os nossos filhos participem de certas coisas que terminam corrompendo o futuro da criança. Eu queria deixar algo aqui bem claro em relação à pergunta que foi feita. O atual momento político que nós temos vivido aqui no Brasil, algo que está transformando e que vai transformar a história do povo brasileiro, do país. Eu queria dizer que a culpa não é só dos governantes, a culpa é nossa também, porque quem reelegeu a presidenta há pouco tempo, há pouco mais de um ano e meio, se eu não me engano, fomos nós. Então, assim, a gente precisa, é hora da gente tentar recuperar isso, tá aí o processo todo acontecendo, e nós precisamos nos conscientizar do nosso voto, o que a gente está fazendo, o que a gente deseja de melhor, e tentar correr atrás agora do prejuízo e ajudar, mas também cabe a todos nós reconhecermos que nós temos a nossa parcela de culpa também. Essa questão da terceirização da nossa responsabilidade, da culpa, dizendo que o outro que é o corrupto, a facilidade de identificar que o outro e que a gente não é, o que faz para mudar essa história? Qual é o caminho para recuperar isso de uma forma clara e dizer assim, olha, eu preciso reavaliar minha própria vida. A Bíblia fala sobre autoexame, o Espírito Santo ele nos vigia, ele nos sonda de uma forma tão clara, todo mundo sabe o que faz e o que não faz e o que não deveria ter feito. Eu acho que todo mundo sabe, mas enfim, é possível que algumas pessoas sejam criadas num ambiente ou vivam numa cultura social em que determinadas coisas são normais, certo? Determinadas coisas que não são normais são compreendidas como normais. Não, isso todo mundo faz. Ou tem nada a ver. Ou também tá querendo ser santo demais, hein? Tá querendo ser mais santo que os santos, hein? Então, eventualmente, pessoas podem trazer esse tipo de abordagem sobre coisas simples, certo? O pastor falou aí sobre o clips. O clipe é um símbolo, é um negocinho, entendeu? Totalmente descartável, né? Tem gente que pega o clipe falando e vai abrindo o clipe, né? Daqui a pouco o clipe não fecha mais, né? Não é isso? Canetinha, aquele negócio todo. Tem emprego que a pessoa tem que abrir a bolsa, mostrar se leva alguma coisa. Tem emprego que não tem. Tem uma coisa de confiança, coisa prática. Tem gente que, enfim, imprime a partitura do coral no trabalho. Lê a Bíblia no trabalho. No horário de trabalho. Lê a Bíblia no horário de trabalho. Isso é corrupção. Isso tá errado. Ele tá sendo pago para poder trabalhar. Vigilantes, o que eu mais vejo é vigilante lendo a Bíblia. E às vezes deixando aí todo o seu trabalho aí à mercê da violência.
Posso? Pode. Tem um texto, JR, de palavra do próprio Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 5, quando ele vai falar sobre a questão de julgarmos o próximo, né? No versículo 5, diz assim: tira primeiro a trave que está no teu olho. E ele vai considerar essa pessoa como hipócrita. Por que você está olhando o problema, ou o defeito, ou o erro do seu irmão? E você? Por que você não resolve primeiro a sua vida? Bom, eu estou... Ilustrando, né? E depois você vai resolver a vida do outro, ou você vai se apresentar. Porque o grande problema, quando nós vemos o erro no outro, é a gente parecer... Não, a gente não erra, ele que errou e eu vou... Não, se você ou se nós nos apresentarmos na humildade, se apresentando para ajudar aquela pessoa no erro que ela cometeu, tem um peso. Agora, se você vem para Mateus 7, você vem para julgar, é outro peso, que aí a pessoa vai bater de frente, aí volta aquele primeiro assunto, né? Aí a ira aparece. A gente tem que ter cuidado também como fazer com as coisas, porque, né, em 1 Samuel capítulo 25, a gente vê aquela passagem de Nabal e Abigail, e Davi está passando uma crise de fome, de falta de alimentos, e mandou seus servos procurar Nabal para pedir alimento. Nabal recusou, ainda mais ironizou, eles são boas da fome de Davi. Davi poderia usar o poder da força e matar Nabal, acabar com tudo e levar a êxito que ele queria. Mas Davi observou um detalhe, que Davi era um homem de Deus e ele confiou na justiça de Deus. Então, quando ele intenta lá ir com o pessoal para tirar a vida de Nabal, Deus entra com a providência de Abigail para interferir no processo de violência de Davi. Então, a crise que Davi estava, o crime que ele estava para realizar, Deus interferiu. E a interferência de Deus, o que é que Deus faz? Depois, o próprio Deus permite a morte de Nabal, e os bens que era a fonte que ele precisava no momento que Davi precisava, Deus depois entrega tudo na mão, inclusive a mulher de Nabal. Ouvinte dizendo: a ética precisa ser avaliada até dentro das igrejas, julgamentos, fofocas, tratamento diferenciado para famosos. Ouvinte conclui: fora a hipocrisia. Eu queria dar aqui um conselho que eu aprendi há alguns anos atrás. Eu fui participar de um evento na Colômbia e eu vi uma coisa muito linda lá, JR, muito linda, muito linda. Quando o pastor ministrava a palavra, as pessoas se sentiam tocadas pela palavra, corriam ao altar e jogavam uma oferta. Eu achei aquilo estranho, porque não estou acostumado a isso. Aí eu perguntei: que processo é esse? Não, aqui a gente tem um costume, baseado em Provérbios 16:16, que diz que a palavra de sabedoria vale mais do que o ouro. Quando a pessoa sente que a palavra é para ela, ela vai e compra a palavra. Então é um gesto muito lindo. Eu creio, JR, que acontece um fenômeno no processo, nesse processo da conversão e da aproximação do Senhor. O novo convertido, quando vem, ele compra toda a palavra, ele muda, ele deixa a bebida, deixa o cigarro. Se falar para ele, tem que perdoar, ele perdoa, mas aí vai caminhando com a igreja, com o tempo, tendo as experiências espirituais, e parece que vai parando de comprar a palavra. Não sei, acontece um fenômeno que parece que não há mais aquela absolvição que existia de receber a palavra, procurar mudar. Não, essa mensagem é para mim, vou comprar, vou ser um pai diferente, vou ser um filho diferente. Então, assim, eu aconselharia o povo voltar a comprar a palavra, porque Deus quer nos transformar, quer nos dar um processo de crescimento, mas às vezes a gente para de comprar os princípios que ele tem pra gente. O ouvinte trazendo aqui mais uma palavra: hoje temos confundido o normal com o comum, não é porque a maioria faz ou acontece um fato todos os dias se torna normal. Exemplo disso é morrer por velhice, é normal. Morrer no Rio de Janeiro após ser baleado é comum. Perdemos a referência de valores, e aqui traz a nossa querida ouvinte, desculpas pelo exemplo, mas ajudou muito, ficou bastante concreto este exemplo que você nos trouxe sobre esse assunto. Obrigado aqui ao nosso ouvinte Sandra pela sua participação aqui no nosso debate 93. A argentina Blanca Isabel Figueroa, de 37 anos, ela veio morar no Rio, no estado do Rio, há 16 anos. Aí apaixonou por um rapaz, enfim, com ele ela teve 3 filhos, vivia feliz, até que, segundo ela, o ciúme do marido o levou a aprisioná-la dentro de casa. Por 4 anos ela foi espancada, estuprada e passou por diversas humilhações na frente de seus filhos. Você se considera uma pessoa ciumenta? Você conhece alguém que viveu crises de ciúme que chegaram à agressividade? Você gosta que sintam ciúmes de você? O que pensam vocês, companheiros, sobre as perguntas feitas aos nossos ouvintes? J.R. Vargas, algumas pessoas acreditam e ensinam por aí que o ciúme é falta de confiança. Não é isso exatamente que o dicionário diz.
O dicionário diz que ciúme é um sentimento natural por quem ou porque se gosta, né? É natural. Agora, tudo, mesmo sendo natural, quando sai do campo comum para o campo do exagero, e aí agora em demasia, vai causar coisa trágica. Claro que isso aqui foi um absurdo do absurdo, né? Essa questão desse cidadão. Mas o ciúme em si, pelo menos segundo o dicionário, e eu concordo plenamente, é comum, é normal por alguém ou por algo que se gosta. Agora, tudo tem que ter controle. A gente também percebe também, JR, que existe uma certa reações desses camaradas, geralmente esses caras muito agressivos, que vêm de outra nação, tem uma idade mais avantajada e pega a garotinha. Quer dizer, eu conheço muitas moças que passaram frustração e decepção na vida porque foram buscar o lugar ao sol com pessoas mais recursos, porque o camarada de outra nação, tem mais facilidade, tem uma estrutura financeira melhor, e por causa disso começa o romance sem nem conhecer quem é a pessoa. E depois vem a decepção, porque os anos, a pessoa não se tornou agressiva da noite pro dia, não. Mas a agressividade é você manifestar naturalmente, de repente alguém fingiu que não viu, e quando acontece... E nesse caso aqui, pastor, e queridos aqui à mesa, 4 anos presa dentro de casa. Essa menina, ela estava presa dentro de casa. Isso é cárcere privado. Ela era humilhada, ela era agredida, ela espancada é o termo que se usa, estuprada diversas vezes, humilhações. Agora a diferença de idade deles era só 1 ano, viu, pastor? Só 1 ano, né? 1 ano de diferença, pastora. Sim, isso é uma realidade, infelizmente, na sociedade. Talvez não seja evidenciado tantos casos de cárcere privado, mas é algo que acontece, é algo que é pertinente, assim, o que está acontecendo aí no que a gente recebe dentro dos gabinetes, dentro da igreja. Concordo com o ouvinte, quando uma ouvinte aí falou da hipocrisia. Existe sim essa hipocrisia dentro da igreja, e nesse caso específico aqui, nós estamos falando de uma mulher que ela teve seus sentimentos, ela teve o seu corpo, ela teve a sua privacidade, tudo isso foi violentado. Então eu queria chamar a atenção da igreja, da sociedade, para falar para as mulheres de hoje em dia, as mulheres que conhecem a palavra de Deus, as mulheres que estão dentro da igreja aguardando uma resposta de Deus. Decida esperar em Deus, querida, não se precipite, não se precipite. É uma situação agora que se tornou pública. Graças a Deus o filho tomou a atitude de entrar em contato com a polícia, de falar. Essa mulher teve a coragem ali na hora de encarar aquele marido, porque ela apanhava, e segundo os relatos ela apanhava muito. E vamos há de convir, o povo há de convir que a força que um homem tem, ele exerce física sobre uma mulher, é diferente. Um tapa de uma mulher e um tapa de um homem. Então eu queria que você parasse, refletisse nos casos que a mídia está colocando aí a todo tempo e decida esperar em Deus. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está em Israel é israelita. Ó, que ouvinte, pastor Tassi, dizendo que não ter ciúmes nenhum, 0 de ciúmes, também não é normal. Equilíbrio emocional, J.R. Vargas, tem que ter equilíbrio emocional. Essa questão do cárcere privado desse caso que a gente está tratando aqui, é o pico de um iceberg, né? Só que tem muito cárcere privado acontecendo aqui do nosso lado. Sim. Às vezes a pessoa não fica encarcerada em casa, mas fica ligando toda hora. JR, eu tenho gente que liga para saber se a esposa foi na igreja. Tá na igreja, saiu que horas, pastor? Então, às vezes, o cárcere privado já está acontecendo. Tem que procurar ajuda. Alô, tem que procurar ajuda. Tá tendo um desequilíbrio emocional. Tem que procurar seu pastor, procura um psicólogo, procura uma pessoa da área. Você está com problema, tem que tratar, porque senão acaba como um caso desse aqui. E quando o marido, por exemplo, pastora, vamos só ajudar aqui aos nossos ouvintes, quando o esposo, o noivo, ele é pontual. Por exemplo, um ouvinte está dizendo aqui: meu marido não gosta que eu use um determinado tipo de roupa. Ela diz aqui a roupa. Sim. E aí o marido, aí ela hoje está contando, hoje para botar a criança na van, ela usou exatamente um tipo de roupa que o marido diz para ela que não gosta. Ela está dizendo aqui: JR, olha, cadê? E já foi motivo de discussão.
Se isso não é ciúme, o que é? Pergunta ela. Números 5:14. Números 5:14 relata do espírito do ciúme quando ele vem sobre o marido, né? Então acho que ela precisa... Pastora, pera um minutinho. É o espírito do ciúme ou é a roupa que a mulher colocou que o marido não gosta? Você só tá entendendo? O marido... entendendo. Não, fica à vontade para ter a sua opinião. E fica à vontade. É o seguinte, que o marido diz para ela assim, olha, não use copo branco. Sim. Entendeu? Não use... Eu não tô querendo dizer o que é. Não use X, coisa X. Aí a mulher foi lá e colocou. Tá certo? Hoje ela colocou, ela falou assim, olha, foi uma briga, ela tá entendendo que ele está exagerando. Sim, a pergunta é um exagero ou tem um outro lado nessa história? Sim, não, eu acho que tem que haver o equilíbrio, mas nós temos que ver que existem os dois lados. Claro. Ela fez no ato, talvez impensado, né, mas de provocação, porque ela sabe que ele não gosta, e se eu sei que o meu marido não gosta, a base do meu relacionamento precisa ser o amor. Então, se eu amo, eu quero agradar aquela pessoa, eu não quero desagradar aquela pessoa, não quero entrar em contenda com aquela pessoa. Então, se eu sei que aquilo vai desagradar, eu vou evitar que aquilo aconteça. Se ela fez nesse intuito, ela não vigiou nesse momento, que ela desagradou, acabou desagradando e foi colocar o filho na van. Agora também existe o outro lado, que é o espírito do ciúme. No caso, abrange também esse caso aqui da Argentina. Então, assim, existe também o lado espiritual, o lado do desequilíbrio, que precisa ser tratado, que precisa ser orientado, às vezes principalmente com a ajuda divina, mas também existem tratamentos psicológicos que vão ajudar essa pessoa a se libertar disso. Dentre as perguntas que foram feitas, você gosta de sentir ciúme? Eu não gosto. Por exemplo, eu tô todos esses anos com meu marido, mas assim, o meu marido sempre teve me deixou muito à vontade, porque há o equilíbrio, a base é o amor. Eu preciso passar confiança e preciso sentir confiança no meu relacionamento. JR, existe também o perigo de não ter o ciúme, e a gente vê o outro lado da moeda. Eu conheci um rapaz, o casamento dele se acabou por causa disso. Porque a mulher, às vezes, ela era provocante, e ele não reagia. Ela deixava se acomodar as coisas dentro de casa, e quando foi um dia, ela se irritou e disse que ia rodar a bolsinha. Ele ficou muito ofendido com ela, disse que ia rodar a bolsinha. Então, o que é que acontece? A questão, casamento se acabou, ela foi morar com o ex-namorado dela. Aí eu perguntei, meu irmão, isso não te afronta não? Passou, eu tô tranquilo, pelo menos o cara que agora passa a ser o marido dela é o meu amigo. J.R. Vargas, essa questão da fala dessa irmã aí é simples. Especialistas em casais usam a palavra acordo. Eu, quando atendo casais, eu sempre gosto de mencionar a palavra acordo. Há acordo, e a Bíblia diz, como andarão juntos se não houver acordo? Filha, eu não gosto que você use essa roupa, tá tudo bem pra você? Sim, meu amor, concordo. Beleza, acordo. Aí ela usa, aí ele chega a ver, reclama. Tem limite também a reclamação. Meu amor, errei, foi mal, perdão, não uso mais, cessou. Então tudo tem que ter limite, mas no início, lá atrás, acordo. Isso é rico para um casamento. Muito bem, quero agradecer aos companheiros e a participação de todos vocês aqui no nosso debate 93 de hoje, trazendo suas opiniões e reflexões. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa de hoje, porque a pesquisa 93 de hoje nos ajuda a entender um pouquinho dessa realidade, sobre os nossos temas. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco pelas redes sociais. Que Deus continue a abençoá-los todo dia e cada dia mais. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Então, você costuma perder a cabeça durante uma discussão? Por telefone, 63% dos ouvintes disseram que não, 51% deles no site disseram que perdem sim. Já agora no Twitter, que a gente tem como medir, 57% deles também disseram que perdem. Muito obrigado, queridos ouvintes, participando conosco. Pastor Marcelo, forte abraço, querido. Deus abençoe sempre. J.R. Vargas, eu aqui agradeço a honra mais uma vez. Obrigado a todos. Quero mandar, claro, um beijo para minha esposa Michele Farias. Um abraço para todas as suas companheiras de trabalho, J.R., numa grande empresa lá em Nova Iguaçu, sintonizadas no debate. Um beijo pro meu filho Lucas, para os meus irmãos, Cátia, inclusive, vários outros, e para uma turma que está trabalhando na igreja agora, preparando o almoço abençoado lá, que é o Didi, a Ivonete e o Luiz Carlos Brito. Um beijo a todos. Maravilha. Deus nos abençoe. Pastor Tassis, obrigado, querido. Deus abençoe sempre, irmãozão. Obrigado, querido, pela oportunidade. Eu quero também mandar um abraço para nossa igreja maravilhosa, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, especialmente a congregação Barra da Tijuca. Um beijo à minha esposa, que tem ciúmes
mas é super moderada e eu adoro quando ela fica me cobrando algumas coisinhas e me ajuda muito. Amo muito. Beijo, Ana Cláudia. Beijo ao Nicolas, ao Thomas, essa família linda que Deus me presenteou. Pastor Epitácio, obrigado, querido. Forte abraço. Valeu, JR. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por minha família também, a querida esposa, o filhão, a nora, o netinho, as duas netinhas, o genro e a filhinha, e a minha querida esposa, beijão no seu coração, Ministério Nova Aliança. E outra é só pegando essa deixinha, dia 11 de maio, já que a gente tocou amanhã a respeito de Brasília, de Curitiba, dia 11, o pastor Cílio Malafaia está convocando todos os pastores, liderança brasileira, o povo brasileiro, para a gente estar em Brasília, fazendo um grande clamor pelo nosso país, dia 11 de maio, às 17 horas. Tem um trio que mandou um abraço para o senhor, não sei se o senhor conhece o trio, entendeu? São 3 irmãs que cantam, a irmã Sandra, a irmã Rosa e a irmã Madalena. Esse trio é bom, viu? Muito obrigado, querida pastora Tatiana, Deus abençoe sempre. A todos nós, obrigado, JR, por mais uma oportunidade aqui. Quero deixar um beijo para todos os ouvintes, um abraço carinhoso. Queria deixar uma palavra de reflexão para cada ouvinte aqui nessa manhã. Palavras impensadas abrem feridas e feridas só cicatrizam depois de algum tempo. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que derrame os frutos do Espírito sobre a sua vida, para que o Senhor venha efetuar um milagre. Amém? Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus os temas que nós tratamos no programa de hoje, o coração dos nossos ouvintes. Esse é um programa feito por gente, ser humano, carne e osso, ouvido por gente normal, gente simples, gente que erra, gente que quer acertar, gente que está na luta, gente que está buscando uma transformação que somente pode ser operada pela graça de Deus. Nós vamos lembrar daqueles nossos irmãos paquistaneses, tantos sofrendo a perseguição hoje, com medo de suas casas serem invadidas, crianças com medo de que seus pais sejam sequestrados ou mortos. Essa é uma luta constante para quem vive num país ou numa região de extrema perseguição, como é o Paquistão hoje. E vir aqui pra gente um tema para nossa reflexão. Nós vamos orar por aqueles que vivem dificuldades dentro de casa e acabam não controlando os ciúmes. Vamos pedir a graça do Senhor Deus também sobre o nosso país, para que nós sejamos os primeiros a buscar a honestidade, a buscar o respeito por todos aqueles que estão vivendo o nosso dia a dia. Nós vamos orar pelos nossos temas, especialmente pelos nossos ouvintes. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estamos diante da sua presença. Esse é o melhor lugar que poderíamos estar para apresentar a Deus estes temas que foram abordados aqui, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor por cada coração, por cada ouvinte que vive, Pai, um drama dentro de casa, um drama no relacionamento, Pai. Eu quero pedir que haja espírito de sabedoria. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um, Pai, uma unção de moderação. Aos maridos, às esposas, Senhor, que haja comunhão, que haja harmonia, que haja acordo, conforme foi ministrado aqui nesta manhã. Eu apresento, Deus, o Paquistão, Pai. Pai, Tu sabes o que acontece em cada viela daquela nação. Tu sabes o que passa em cada vilarejo. Tu conheces, Pai. O Senhor não está dormindo. A sua mão não está encolhida, Pai. Eu apresento a todos os paquistaneses, independente se são cristãos ou não, Pai. Eu apresento porque o Senhor é um Deus de todos, Pai. E o Senhor pode acudir, o Senhor pode socorrer essa nação, esse governo. Pai, eu quero pedir pela paz no Paquistão. Eu quero pedir, Pai, pela paz na Bélgica, Senhor. Oh Deus, pela Europa, por todos os continentes, Pai. Socorre, Senhor, o nosso mundo. Socorre o nosso universo, Pai. Ajude-nos, Pai. Eu quero pedir também, Pai, pela ética na nossa nação. Deus, que a ética não seja vista, Pai, ou cobrada apenas nos pilares do nosso governo, mas que seja cobrada dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Deus, socorre a nossa nação. Seja o Senhor do Brasil, Pai. Seja o nosso Senhor. Eu oro também, Pai, pela Blanca Isabel, Pai.
essa Argentina. Deus, ajude, Senhor, que ela se levante, que ela possa retomar a vida. Coloque pessoas, Pai, que lhe ajude, Senhor, a encontrar, Senhor, a alegria que ela precisa retomar, a paz que ela precisa retomar. Pai, eu te louvo por este lindo dia, te louvo por cada pastor aqui presente, pelo debate, pelos assuntos e pela oportunidade que esta rádio abre, Senhor, para que a gente possa ajudar a nossa cidade, a nossa nação, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.